Era uma vez um antigo castelo no meio de uma densa floresta, onde morava uma velha completamente sozinha. Era uma bruxa poderosa. Todo dia ela se transformava num gato ou numa coruja e toda noite retomava a forma humana. Sabia capturar pássaros e outros animais que ela matava, assava e comia. Se algum homem chegava a 100 passos do castelo, ela lançava sobre ele um encantamento que o deixava imóvel até que o libertasse. Se uma garota inocente chegava perto, porém, a velha a transformava num pássaro e a prendia à força dentro de um cesto. Depois, levava o cesto para uma sala do castelo, onde mantinha mais de 7.000 outros pássaros desse tipo. Ora, naquela época, havia uma moça chamada Jorinda, que as pessoas diziam ser a moça mais bonita de todo o reino. Estava noiva de um rapaz muito bonito, chamado Joringel. Não faltava muito para o casamento, e o que eles mais gostavam era estar um na companhia do outro. Uma tarde, quiseram ficar sozinhos. Então, foram dar um passeio na floresta. Precisamos tomar cuidado para não chegar muito perto do castelo, disse Joringel. Era uma tarde adorável. O sol brilhava quente nos troncos das árvores, contra o verde escuro da floresta profunda, e os pombos arrulhavam tristemente nas velhas faias. De vez em quando, Jorinda chorava sem saber por quê. Sentou-se ao sol, suspirou, e Joringel suspirou também. Estavam tristes, como se estivessem perto da morte. Na intensidade de sua emoção, perderam a noção de onde estavam e não conseguiram encontrar o caminho de volta. Quando o sol estava quase se pondo, ainda metade acima e metade abaixo das montanhas, Joringel, procurando o caminho certo, afastou as folhas de um arbusto e viu o muro do castelo a poucos metros. Foi tamanho o choque que ele quase desmaiou. No mesmo momento, ouviu Jorinda cantando. Anelzinho vermelho a voar, triste, triste, tão triste é o seu cantar. Doce pássaro que canta absorto, o lindo pombo que amanhece. Mas não completou o verso. Em vez disso, Joringel ouviu um rouxinol, trinando e viu, horrorizado, que o rouxinol estava pousado num ramo, no lugar onde havia deixado Jorinda. Mas não só isso, mas uma coruja de olhos brilhantes voava em torno dela. Circulou 3 vezes piando, uhul, uhul. E o próprio Joringel se transformou em pedra. Não podia se mexer, não podia gritar, não podia nem piscar. Estava quase escuro, então. A coruja voou para um arbusto e ele a perdeu de vista. Mas então, as folhas se agitaram e do arbusto saiu uma velha, encurvada, amarela, com olhos vermelhos, como sangue e o nariz em gancho, que quase encostava no queixo. Resmungando consigo mesma, ela pegou o roxinol do ramo e levou embora. E Joringel não podia gritar, não podia mover um músculo. O rouxinol desaparecera. Não demorou muito, a velha voltou de mãos vazias. Com voz rouca, disse: Quando a lua brilhar na sexta, Zaquiel, solte-se aí. Nesse momento, Joringel sentiu os membros se soltarem e conseguia se mexer de novo. Pôs-se de joelhos diante da velha e exclamou: Ah, por favor, me devolva a minha Jorinda. Nunca, disse a bruxa.
Ela não volta nunca mais. Ele implorou, gritou, chorou, mas nada a fazia mudar de ideia. Nem parou para ouvir e o deixou dizendo: "Ah, o que será de mim?" Ele foi embora dali, até uma aldeia onde não era conhecido. Lá encontrou trabalho de pastor, que conservou durante longo tempo. Muitas vezes voltava para olhar o castelo, mas nunca se aproximava. Uma noite teve um sonho estranho. Sonhou que havia encontrado uma linda flor vermelha, com uma pérola aninhada entre as pétalas. No sonho, ele colhia a flor e levava ao castelo, onde conseguia abrir qualquer porta e qualquer cesto que tocasse com a flor e libertava Jorinda. Quando acordou na manhã seguinte, partiu imediatamente para encontrar a flor do seu sonho. Procurou durante 8 dias e no 9º encontrou uma flor vermelha como sangue, com uma gota de orvalho entre as pétalas, grande como uma bela pérola. Colheu a flor com maior cuidado e levou-a ao castelo. Ao passar pelo círculo mágico, sentiu que nada o detinha. Conseguiu caminhar sem nenhum impedimento até o portão. Animado com isso, o Joringel tocou o portão com a flor e o portão se abriu na mesma hora. Ele entrou e parou no triste pátio, tentando escutar o som dos pássaros, e não foi difícil de ouvir. Seguiu o canto e logo se viu numa grande sala, onde estavam todos presos em seus 7.000 cestos. Naquele momento, a bruxa alimentava os passarinhos, e quando Joringel entrou, ela parou e olhou para ele, cuspindo e berrando de raiva. Suas pragas eram horrendas, e ela cuspia bile e veneno pelos lábios enrugados. Mas nada o tocava, e ela não conseguia chegar nem perto de arranhá-lo com suas unhas em garra. Ele não se deteve. Foi libertando os pássaros, um depois do outro, pensando como faria para encontrar Jorinda entre tantos outros. Mas então notou que a velha tinha pegado um cesto e estava saindo para a porta. Ele atravessou a sala num salto. Tocou o cesto com a flor, o cesto se abriu. Tocou também a bruxa com a flor, e todos os poderes dela se desmancharam. E ali estava Jorinda, linda como sempre. Ela passou os braços por seu pescoço e os dois trocaram um abraço apertado. Ele soltou todos os outros pássaros, e logo Joringel e Jorinda voltaram para casa, onde se casaram e viveram por muitos e muitos anos.